No livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, a palavra de Deus nos diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. O livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão, e ele nos orienta para que nossos corações sejam sempre limpos e nossas vestes estejam sempre brancas, para que não falte o azeite sobre as nossas cabeças. O óleo representa o Espírito Santo, e para entendermos melhor esta unção sobre as nossas vidas, temos que nos espelhar nos grandes heróis que viveram no passado. O rei Davi, no trajeto de sua vida, recebeu 3 unções. A primeira unção, quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé e ungiu Davi. A segunda unção aconteceu bem depois, quando Davi foi ungido em Hebrom como rei de Judá. A terceira unção ocorreu 7 anos e meio mais tarde, quando Davi foi ungido rei de todo Israel. Na primeira unção, Davi foi ungido por Deus. Ele fez grandes feitos, derrotou o gigante Golias, mas depois ficou sendo um auxiliar do rei Saul. E quando o rei era dominado pelo mal, Davi tocava sua harpa acalmando o rei. A segunda unção do rei Davi foi seguida de grandes conflitos com a casa de Saul, devido à morte do rei. Mas na terceira unção foi que Davi recebeu autoridade e domínio sobre toda a nação de Israel. O que todo crente precisa ter ciência é que a autoridade maior virá na terceira unção. A terceira unção é a mais difícil das unções para ser recebida, pois ela vem somente quando o crente obedece a Jesus. A unção mais profunda vem por meio da obediência. Aprendemos que no dia de Pentecostes, os discípulos receberam a unção, o poder para anunciarem o Evangelho. O que podemos pensar que receberam somente esta unção. Mas os discípulos de Jesus também receberam 3 unções, conforme nos ensina a palavra de Deus. Em João, capítulo 20, versículo 20, a palavra de Deus nos diz que Jesus apareceu aos discípulos e lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Versículo 21. Disse-lhes, pois: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Esta foi a primeira unção que sobreveio sobre os discípulos. A segunda unção foi quando houve a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, conforme nos relata em Atos capítulo 2. Versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 2. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram
a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. A terceira unção ainda foi maior. Os apóstolos estavam sendo perseguidos e ameaçados de serem lançados nas prisões, caso não parassem de falar de Jesus. Mas a igreja orou e clamou a Deus proteção divina para esta situação. E no livro de Atos, capítulo 4, versículo 31, nos diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Os apóstolos faziam maravilhas. Em Atos capítulo 5, versículo 12 nos diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Versículo 14: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. E tudo em consequência da terceira unção. E é precisamente isso que estamos precisando, a fim de que o mundo possa ser salvo. Quando o servo de Deus está cheio da unção de Deus, ele transmite a sua unção para outro. O Espírito Santo produz o interesse pelas almas perdidas. A igreja crescia com muita velocidade e cada vez mais eram ousados em pregar a palavra de Deus. Amém? Eu sou Carlos Calmar e que esta mensagem venha colocar em nossos corações a experiência dos grandes heróis do passado e o desejo pelas três unções, para que a palavra de Deus seja anunciada com intrepidez, com sinais e prodígios, e que a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, venham se agregar a Jesus Cristo. Louvado e glorificado seja o nosso grande Deus Todo-Poderoso, e que as bênçãos do Senhor sejam com todos, hoje, amanhã e sempre.